E aí, pessoal, tudo certinho? Que tal responder comigo questões comentadas da Lei 3669, que criou a carreira de atividades penitenciárias do DF, bem como a Lei 5969, que instituiu o Código Penitenciário do DF? Se você quer responder questões comentadas inéditas comigo, me acompanhe depois da vinheta. Solta a vinheta! Canal Por Dentro das Prisões, com Silvimar Charles. E aí, pessoal, tudo certinho? Eu sei que você que já me acompanha no canal aqui há algum tempo sabe que eu me inscrevi para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, com uma forma de poder ajudar você que está inscrito aqui no canal. Então, tudo que eu estou fazendo para ser aprovado nesse concurso, eu estou contando aqui. E na tela você já acompanha um pouco de quem sou eu, a minha história e como cheguei aqui. E o que é que eu faço já há alguns anos? Há alguns anos, toda vez que eu estudo para concursos que não tem questões na maioria dos bancos de questões, eu elaboro questões. E dessa vez, como não há questões até onde eu sei, se tiver, coloca aqui embaixo onde você encontrou questões sobre o Estatuto Penitenciário do DF, bem como a da Lei 3669, que criou a carreira de atividades penitenciárias do DF. Eu não encontrei nenhum lugar, eu peguei, elaborei questões, eu fiz 2 e-books com questões inéditas, comentadas por mim, questões feitas por mim e comentadas por mim. Então eu vou fazer com você aqui 12 questões, se eu não me engano, vou trazer os comentários e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essas 2 leis, ok? Acompanha na tela comigo. Primeira questão sobre a Lei Distrital 3669 de 2005, no estilo CESP, SEBRASP, AOCP, certo, errado. Acompanha comigo. Primeira questão. Carreira é o conjunto de cargos de provimento efetivo e comissionados, agrupados segundo sua natureza e complexidade e estruturado em classes e padrões, escalonados em função do grau de responsabilidade e de atribuições a serem desempenhadas. E aí, questão certa ou errada? Questão errada. Mas por que está errada, Silvimar? Acompanha no comentário. O vocábulo comissionados que estava na questão não faz parte do conceito de carreira, para o qual as palavras-chave são conjunto de cargos. Falou carreira, palavra-chave, conjunto de cargos. Por quê? Porque eu acredito que a banca irá trocar, substituir, alterar termos sensíveis que levem o candidato ao erro. Ok? Próxima questão. Próxima questão. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional que deve ser cometidas ao servidor. E aí, questão certa ou errada? Na tela comigo. Questão certa. Mas por que está certo, Silvimar? Olha o comentário. Falou-se em cargo, é porque aqui eu trouxe a literalidade. Ora. Aqui eu trouxe a literalidade do artigo 2º, inciso 2º da lei. Mas o comentário é: falou-se em cargo, as palavras-chave são conjunto de atribuições cometidas a um servidor. Próxima questão. Classe E. A divisão básica da carreira que determina a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da mesma carreira, contendo cargos escalonados em padrões, com os mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidade. E aí, questão certa ou errada? Questão certa. Por quê?
porque trouxe a literalidade do artigo 2º, parágrafo 3º. Próxima questão. Padrão é a posição do servidor no escalonamento horizontal da mesma carreira. E aí? Questão certa ou errada? Questão certa. Por que está certa? Porque também trouxe a literalidade do artigo 2º, inciso 4º, da Lei 3669 de 2005. E aí é uma dica. Falou-se em padrão, palavra-chave, escalonamento horizontal. Falou-se em classe, escalonamento vertical. Classe, aqui fica bonito, né? Falou-se em classe, escalonamento vertical. Falou-se em padrão, escalonamento horizontal. Por isso que a questão está certa. Próxima questão. Para fins desta lei, promoção é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. E progressão é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior. E aí, a questão está certa ou errada? 5, 4, 3, 2, 1. Questão está errada. E está errada por quê, Silvimar? Cara, provavelmente eu erraria essa questão lá se não tivesse estudado. Por que está errada? Aqui o comentário. Os conceitos foram trocados. Quando falasse de progressão, as palavras-chave são vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. Enquanto promoção é o último padrão de classe. A palavra-chave é o último padrão de uma classe e primeiro da classe imediatamente subsequente. Imagine, se eu não me engano, você que quer fazer esse concurso, vai passar com fé em Deus, você entra na terceira classe, né? Então, na terceira classe, e aí, quando você tiver promoção, vai passar para a segunda e para a primeira. Então, esse escalonamento vertical está subindo. Ó, esse escalonamento vertical que está subindo, o que é isso? Promoção. Agora, quando você avança dentro da mesma classe, isso aqui é progressão. Então, você entra na terceira classe, deve ter lá, né? A, B, C, D, E. Então, terceira classe A passou para a terceira classe B, o que é isso? Progressão. Terceira classe C, progressão. Terceira classe D, progressão. Terceira classe E, progressão. Saiu da terceira classe E para a primeira classe, não, da terceira classe E para a segunda classe A. O que é isso? Promoção. Então, as palavras-chave são: falou-se em progressão, né? É a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. A, B, C, D, E. Já a promoção é a passagem do servidor no último padrão de uma classe. A gente fez aqui o esquema, né? Ele tivesse aqui, se for lá até a letra E, 3E, e ele passou para 2A, isso é promoção. Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente subsequente. Cara, se não estudar, você acaba errando isso lá. Ok? Vamos avançar? Vamos agora para as questões da Lei 5969. É uma legislação com mais de 160 artigos. Eu fiz mais de 130 questões comentadas sobre essa lei. E vamos lá. Conforme esta lei tem por objetivo fixar princípios e normas que norteiam a execução das penas e das medidas de segurança que são cumpridas em unidades prisionais ou estabelecimentos destinados à ao internamento de semi-imputáveis, imputáveis por doença mental, administrado pelo Distrito Federal, bem como em regime aberto. Questão com cara de certa, né? Mas aí, tá errada. E tá errada por quê, Silvimar?
Cara, o único termo que está errado de toda essa sentença é esse último aqui, ó. Que não é regime aberto, é regime domiciliar. E a explicação, questão errada. O vocábulo domiciliar foi substituído por aberto, invalidando a questão. É a mesma coisa? Não. Ainda mais se vier lá a expressão, né, expressamente. Questão está errada? Está errada. De toda essa sentença, a única coisa que eu substituí foi regime domiciliar por regime aberto, que invalida a questão. São trocas assim, acredito eu, sutis, que viraram essas questões, tanto da Lei 3669 de 2005, como da Lei 5969 de 2017. Ok? Próxima questão, na tela. O estabelecimento penal deve encaminhar semestralmente, atenção a esses prazos, à Defensoria Pública do DF, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Vara de Execução Penal do Distrito Federal a relação de presos que possuam filho até 12 anos. 12 anos? E essa idade está certa? A questão está errada. E está errada por quê, Silvimar? Por causa de 12 anos? Não, são 12 anos mesmo, viu? São 12 anos mesmo. O que está errado é o prazo. Porque a letra da lei fala, né, que o estabelecimento penal deve encaminhar anualmente. A quem? À Defensoria, ao Ministério Público do DF e Territórios, bem como à Vara de Execução Penal do DF. Encaminhar o quê? A relação de presos que possuam filhos até 12 anos. Você vê que a questão ficou invalidada porque eu substituí somente anualmente por semestralmente. Essa é uma típica questão que, se você não estudar, não ler a letra da lei, não se atentar para um bom comentário, provavelmente você vai errar. Ok? Próxima questão? Simbora! São direitos. Também eu acho que virá questão de sentido sobre os direitos do preso previsto na legislação, no Código Penitenciário do DF. Vamos lá. São direitos da pessoa privada de liberdade a manutenção do contato com o mundo exterior, podendo receber visitas sociais e íntimas, correspondência escrita, leitura e acesso a outros meios de informação, facultada a entrega e o recebimento de cartas e documentos na ocasião de visitas. Poxa, pode isso? E aí, Silmar, a questão está certa ou está errada? A questão está certa? Espera aí. Existe essa previsão legal lá no Código Penitenciário do DF sobre visita íntima? Sim. Artigo 29, inciso 5º, que são direitos da pessoa privada de liberdade ou em cumprimento de medida de segurança. A manutenção de contatos com o mundo exterior, podendo receber visitas sociais e íntimas. Correspondência escrita, leitura, acesso a outros meios de informação, facultada a entrega e recebimento de cartas e documentação por ocasião. Então, a legislação do DF é muito avançada. E aqui aproveito para dar uma dica. Você, quando estiver respondendo as questões sobre o Código Penitenciário do DF, e você não lembrar e tiver alguma sentença que venha privilegiar os direitos humanos, provavelmente a questão estará certa. O bom é estudar para não ter essa dúvida, mas provavelmente estará certa. A legislação do DF, que eu li toda para poder fazer mais de 130 questões comentadas, é uma legislação bastante avançada. E assim, dá gosto, viu? Você que já é servidor do DF, que instituição, viu? Que instituição. Que instituição. Ok? Vamos lá, próxima questão? Vamos lá. Toda unidade prisional deve dispor pelo menos de uma biblioteca constituídas por livros, revistas e jornais que não corrompam os bons costumes, em número suficiente para respeitar a liberdade de escolha da pessoa privada de liberdade, organizada de modo a fomentar os hábitos de leitura. Que questão bonita! Você marcaria o quê? Você marcaria o quê? Se eu não estudasse, eu marcaria certo. Mas a questão está errada. E está errada por quê, seu Gilmar? A expressão que não corrompe os bons costumes não está prevista no texto. E essa é uma questão que eu confesso, eu provavelmente erraria se não tivesse lido a legislação.
Então, no artigo 84, tá essa sentença igualzinha aqui, só que não tem a expressão que não corrompa os bons costumes. Por isso que a questão está errada. Muita atenção, porque provavelmente as questões virão assim. As questões virão assim. Próxima questão. Eita, questão cativa. Questão sobre falta disciplinares, sobre a disciplina no ambiente prisional. Olhe lá, viu? Pode salvar esse vídeo e guardar. Questão certa de prova. Vamos lá? Considera-se falta disciplinar de natureza leve utilizar local impróprio para satisfação de necessidades fisiológicas. Eu sei que você sabe que a Lei de Execução Penal listou lá quais são as condutas que são consideradas falta graves e deixou para a legislação local de cada estado identificar quais são as condutas que serão consideradas graves, médias ou leves. Mas me diga uma coisa, a pessoa privada de liberdade que faz as suas necessidades fisiológicas, 1 ou 2, no meio do pavilhão, isso é uma falta leve? A do DF é. E aí, Silvimar, como é que eu vou lembrar de uma coisa dessa, pelo amor de Deus? Imagine que você, com fé em Deus, fez esse concurso, passou, tomou posse, está trabalhando, está lá na guarita, e aí a pessoa no meio do pavilhão, ele faz o número 2. E você lá vai dizer o quê? Cara, pelo amor de Deus, leve isso daqui. Por quê? Porque fazer necessidades fisiológicas no local que não é adequado é falta leve. Então, leve isso daqui. São comentários assim que talvez pareça um pouco esdrúxulo, que faz você fixar o conteúdo, ok? Então, é falta leve? É sim. É sim! Simbora! Aqui está o comentário, né? Questão correta para memorizar, só lembrar, né? Que você chamará o apenado e dirá leve isso daqui. Embora seja exemplo esdrúxulo, o importante é você não errar o quesito. Próxima questão. Considera-se falta de disciplinar natureza leve não observar as regras de higiene pessoal da cela e das demais dependências do estabelecimento penal. E aí, falta leve ou média? Já que está aqui no estatuto. A questão está errada. Não é falta leve, não? Não. Artigo 111, parágrafo 7. Não observar as regras de higiene pessoal é falta média. Para esse, Silvimar, deixa eu ver se eu entendi. O preso que ele satisfaz as suas necessidades fisiológicas em local inadequado, no meio do pátio, conforme a letra da lei, é falta leve. Mas se ele não observar as regras de higiene pessoal da sede e demais dependências, é falta média? É. Por quê? Previsão legal. É a típica questão que você erra se você não estudar. Falta. E aqui está o comentário. A questão está incorreta. Percebem a sutileza? Fazer necessidade fisiológica em local impróprio é falta de natureza leve, enquanto não observar as regras de higiene pessoal, por exemplo, é falta média. Por isso que peço atenção à literalidade do texto. Então são comentários iguais a esses que estão em todas as questões. Próxima questão. Ao preso submetido à sanção disciplinar é assegurado banho de sol com duração mínima de 3 horas diária e visita médica nos dias e nos horários fixados pela direção do estabelecimento penal? 3 horas? Tá certa essa questão, Silmar? Certíssima! E qual é o argumento? Literalidade da lei. Questão correta. A pessoa privada de liberdade submetida a qualquer sanção até o RDD? Sim. Se estiver cumprindo lá no estabelecimento estadual? Sim, com certeza. A pessoa privada de liberdade submetida a qualquer sanção disciplinar é garantido no mínimo 3 horas diárias. E eu sei que você sabe, a título de conhecimento, o STF julgou recentemente que é direito das pessoas privadas de liberdade que estão ou em pavilhão disciplina ou em pavilhão seguro ficar por no mínimo 2 horas, ter no mínimo 2 horas de banho de sol. Ok? Mas aqui, na legislação do DF, no mínimo é 3 horas. Simbora.
Se quiser mais questões, aí você acessa o link que está aqui na descrição, que você vai ter um e-book da lei 3669, que criou a carreira de atividades penitenciárias, com a lei 5969, que instituiu o Código Penitenciário do DF. A primeira lei mais curtinha tem 16 artigos, a segunda lei tem mais 150, 160, né? E eu fiz questão comentada, eu li a legislação todinha e fiz questão comentada de todas. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, até a próxima, tamo juntos, fui!